Então vamos lá, o item 4 da regra diz, né? Todos os jogos devem ter um intervalo mínimo de 5 minutos, podendo chegar a no máximo 10 minutos, ficando assim sob responsabilidade do árbitro definir o tempo necessário para o intervalo com base no mínimo e máximo permitido. E aí é importante ressaltar o seguinte, esse tempo mínimo de 5 a 10 minutos é pelo seguinte, entendemos que cada tempo de jogo tem apenas 15 minutos, né? Então não tem por que ter mais do que 10 minutos de intervalo. E quando eu coloco no mínimo 5, é porque precisamos dar um tempo para que esse atleta, mesmo que tendo reserva, se recupere. Além disso, pensando na parte comercial da modalidade, a gente precisava que tivesse no mínimo 10 minutos para que no intervalo de um jogo, aonde está tendo uma transmissão, seja ela por internet ou seja por TV aberta, se perceber que tem uma boa, um bom público, né? Então a gente precisa monetizar isso, né? Precisa comercializar, precisa passar os comerciais. Então, já pensando nisso, eu já trabalhei ali o mínimo de 5 minutos e o máximo de 10. E aí eu coloco aqui que fica sob responsabilidade do árbitro, por quê? Pode ser que o próprio árbitro se desgastou durante o jogo e precisa de um tempo a mais do descanso, então 10 minutos vai ser o suficiente. Pode ser que a gente precisa passar os comerciais do patrocinador no intervalo. Então a gente entende que 10 minutos é o suficiente e com mínimo de 5. E aí cada árbitro vai conduzindo a partida conforme necessidade específica de cada jogo, né? Outra parte que é importante dizer aqui no item 5 da regra é a respeito do tempo técnico, né? Um pedido de tempo técnico por período pode ser solicitado pelas equipes e somente o técnico devidamente registrado em súmula ou seu capitão podem pedir ao árbitro da partida. Por que coloquei aqui que somente o técnico devidamente registrado em súmula? Porque às vezes, imaginem que a gente tem duas pessoas da comissão técnica e aí o técnico foi expulso, né? Entende-se que automaticamente o auxiliar passa a ser técnico nesse momento. É como se fosse o vice que assume na presença na ausência, no caso, do presidente, né? Então, o auxiliar passa a ser técnico, então o auxiliar também pode. Mas, se tivesse só um e ele é expulso, e aí mesmo que eu tenha reserva, eu não quero que os reservas fiquem perturbando o banco lá, porque isso é chato, né? Isso faz com que atrapalhe a partida, atrapalhe o andamento. Então, uma coisa é o capitão da equipe, independente dele estar dentro ou fora, pedir o tempo técnico. Aí, beleza, é o capitão, tudo bem. Mas se eu não amarrasse isso, né, mesmo que tenha outras regras também amarrado, mas se eu não amarrasse isso, ia dar liberdade para qualquer um ficar toda hora perturbando e muitas vezes tentando tirar a atenção. Então, a questão do tempo técnico, né, é importante, é um a cada tempo, e aqui, continuando aqui a regra a respeito do tempo técnico, a duração do tempo técnico é de 1 minuto cronometrado, sendo concedido na próxima paralisação da partida, quando a equipe que pediu o tempo tiver com a posse de bola. Este minuto será acrescido ao término do período. Ou seja, imagina que a equipe A pediu tempo, mas ele não está com a posse de bola. Ou seja, volta lá atrás no que a gente falou antes, né? Não está na regra aqui, especificamente dessa forma, mas a gente orienta que o árbitro tenha o cuidado de fazer essas paralisações naquelas situações de início ou reinício de jogo. Ou seja, um lateral vai para o centro, um escanteio vai para o centro. Então, são nessas horas que o árbitro deve optar por fazer essas paradas, substituições, porque aí volto no que eu disse ainda ontem, né? A gente pretende que essa arbitragem seja uma arbitragem muito tranquila, que o árbitro consiga conduzir a partida de modo
que fique bom para quem está assistindo, para quem está na torcida acompanhando em loco, para todas as equipes ali, os bancos de reserva de um lado ou de outro, entender o que está acontecendo. Ou seja, a gente pretende fazer o máximo possível para que a regra conduza o jogo de modo que o árbitro não precise estar tendo um jogo muito complicado, muito. A gente quer que o árbitro tenha uma tranquilidade nesse jogo, né? Então vamos lá. Durante o período de tempo técnico, as equipes devem se reunir obrigatoriamente a seus bancos de reserva. Nessa paralisação, se solicitada ao árbitro, este deve informar o tempo de jogo aos atletas e comissão técnica. Então vamos lá. Pedido de tempo. Praticamente, vamos levar para o futsal, por exemplo. O cara não é obrigado a ir para o banco de reserva, mas aqui eu fiz essa observação. Eu coloquei obrigatoriedade de ele ir lá para o banco de reserva para gastar o tempo técnico dele lá, justamente para não ficar o que acontece muito num jogo, um jogo que já está fervoroso, um jogo que já está pegado, vamos assim dizer, na linguagem do futebol, e aí os caras usam o tempo técnico para encher o saco do árbitro. Então, o que acontece? Já pensando nessa arbitragem, entre aspas, tranquila, eu já obrigo, através da regra, que tempo técnico, pediu tempo, vai lá para o banco. Então, se o cara vem encher o saco do árbitro, o árbitro já vai saber o que fazer. Ó, vai chegar lá para o atleta, ó, senhor, está no tempo técnico, então o senhor vai lá, compra a regra, vai lá para o banco e tal, e aí a gente consegue manter aqui mais uma, vamos imaginar assim, mais uma situação que auxilia para que a gente mantenha a condução desse jogo de forma tranquila dentro das possibilidades, né? E aí, ainda continuando aqui, ele fala que caso o atleta ou comissão técnica, qualquer um, pergunte o tempo de jogo, aí beleza, aproveita que já está parado, a pessoa que está lá na mesa vai informar, né? Tempo de jogo. Porque mesmo sendo o árbitro o responsável pelo tempo de iniciar e encerrar o jogo, mas o mesário sempre vai ter o relógio dele ali acompanhando, o cronômetro dele, acompanhando justamente para ter noção que hora saiu o gol, que hora saiu o cartão, em que tempo e tal. Então, o mesário vai ter uma noção. O mesário não vai dizer que o jogo já terminou, né? Porque cabe ao árbitro, no entendimento dele, se vai dar quantos minutos que vai dar. Mas o mesário pode ter uma noção de que esse jogo está perto do fim ou não. Continuando aqui, durante o período de tempo técnico, os atletas precisam estar junto ao seu banco de reserva. Mais uma vez eu reforço, né, na regra, para que não haja interpretações contrárias e para facilitar mesmo a condução da partida. Ainda durante o tempo técnico, atletas reservas são obrigados a estarem de coletes. Aí eu vou explicar isso aqui antes de continuar, né? Por que eles vão estar os quatro juntos, no caso do X1, né? Os quatro atletas juntos, mas vai estar dois de colete e dois sem colete. Porque os dois que estavam no jogo, eles são os titulares. Os que estão de colete são os reservas. E eu faço questão, né, de amarrar isso na regra. Por quê? Porque imagina que os cabras estão lá no banco de reserva, no tempo técnico, e por algum motivo que sei lá eu qual, inicia uma confusão, sei lá, uma discussão, alguém tá xingando a mesa, coisa do tipo. E aí, na minha cabeça, né, se vocês entenderem o contrário, vocês podem até ajudar a comissão de arbitragem para a próxima atualização, mas na minha cabeça facilita para o árbitro quando ele sabe, pelo menos, se quem está fazendo a confusão é os atletas que estão no jogo ou se são os reservas, né? Porque daí, quem é acostumado aí, né, no ramo da arbitragem já sabe, muitas vezes quando você chega para o jogo, existe certos atletas que você já espera que ele arrume uma confusão do começo até o final do jogo, porque você já conhece o perfil do atleta, já conhece o perfil do treinador, às vezes, né? Então você já espera, ó, daquele cidadão eu já espero que ele possa arrumar um problema daqui para o final. Então, já pensando nisso,
eu amarrei dessa forma aqui, que é obrigado essa diferenciação entre quem está no jogo e quem está na reserva, né? Vamos assim chamar. Ficando, aí continuando aqui, tá? Ficando proibido o atleta reserva ou membro da comissão técnica de adentrarem ao campo ou quadra. Isso durante o tempo técnico, né? Que eu estou continuando a regra, o texto. Agora, por que que eu coloco aqui que os reservas e comissão não podem entrar no campo ou na quadra lá? Não, eles têm que ficar no banco dele lá no tempo de reserva. Eu coloco isso justamente pelo fato de acompanhar o outro formato praticado do X1, que é um formato que prejudica a classe da arbitragem. Por que que prejudica? Porque os caras fazem assim, no formato deles lá. E não me interpretem mal, que eu não estou aqui falando mal nem bem, eu estou apenas relatando o ocorrido. Então, o que acontece no formato deles? Entra, deixa eu só aceitar o Washington aqui, no formato deles tem um jogador jogando, um goleiro, e tem 5 ou 10 envolvidos na beira do campo, dentro do campo, literalmente. Aí o árbitro vai dizer assim, ei, sai da frente aí que eu preciso atuar aqui. O cara diz, não, mas esse é meu patrocinador, esse é meu staff, esse é meu massagista, esse é o cara da água, esse é o cara do não sei o quê. Rapaz, uma bagunça sem fim. Então, já pensando nisso, evitar essas coisas, eu amarrei na regra que só vai 2 pessoas por comissão técnica. Então, vocês não vão ter problema daquele monte de gente, aquela bagunça toda, não vai. O nosso formato prioriza a ordem, né? Senão não tem jogo, no meio da bagunça não dá para nós, né? Então é apenas 2. Os caras se viram se ele vai botar um prefeito, um governador, um treinador, um médico. É apenas 2. Eles se viram com esses 2 aí, né? Já para evitar essa bagunça. E na hora do tempo técnico, que geralmente acontece no formato dos caras, onde reúne aquele monte de cidadão e vai perturbar a arbitragem, aqui a regra já barra. Opa, atletas reservas e comissão técnica lá no banco. E se eles virem perturbar vocês? Aí vocês que já têm muito costume com a arbitragem, a regra não amarra dessa forma, mas a orientação é advertência verbal, persistindo, cartão. Não tem conversa, cartão. Porque vocês estão aparados pela regra. Se a regra diz que ele tem que estar no banco de reserva, por que, que ele está saindo lá para perturbar? Aí o cara vai dizer, mas professor, eu estou só pedindo informação. Mas aí quem tem experiência na arbitragem sabe a diferença de uma pessoa que está indo lá tirar uma dúvida e o cara que está indo lá para tumultuar, né? E a intenção é que ele não vai de jeito nenhum. Não, professor, quando começar o jogo a gente alinha aí. Agora é a hora do tempo técnico, vai lá para o seu banco de reserva lá. Então é por isso que eu tento amarrar a regra ao máximo. Vocês que são do meio da arbitragem podem achar estranho, mas eu tento ao máximo porque eu já fui esse treinador chato, eu já fui esse atleta chato, eu já fui o cara que queria uma brecha para bagunçar o jogo. Então, já pensando do outro lado, porque eu já tive lá, eu tento hoje ter um olhar bem amplo, já pensando do lado do treinador, do atleta, do árbitro, do próprio torcedor que está assistindo, acompanhando. Então, eu tenho uma visão mais ampla. Eu não tenho aquela visão específica em uma classe. Continuando aqui na letra C, não é permitida nenhuma substituição durante o tempo técnico. Por que, que não é permitida no tempo técnico? Porque a substituição tem que ser autorizada pelo árbitro. E se está no tempo técnico, no meu entendimento, geralmente a equipe de arbitragem, que no caso lá vai ter o árbitro, o mesário, que também é árbitro, e às vezes um delegado do jogo, o organizador. Então, o que acontece? No tempo técnico também há tempo de correções aí na equipe de arbitragem. E são correções que é feita lá no centro do campo, bem distante, onde só vocês sabem o que está acontecendo, ninguém deve ouvir, ninguém deve saber. É os ajustes de vocês. Muitas vezes é o mesário que chega lá e diz, professor, me ajuda, tu está demorando passar a numeração do atleta, muitas vezes o atleta fez a falta e tu não avisou. Aí o professor vai dizer, mas é só um atleta. Pois é, um atleta no X1, mas se for no X2. E outra, se tem uma situação que envolve lá os 2 atletas que estão no confronto, mais um goleiro, então já é 3. Aí o mesário vai descobrir quem é que fez a falta.
Foi o defensor? Foi o goleiro? Quem é que fez? Então, assim, a gente preza pela comunicação, pela a situação mais ordeira possível, para que a gente consiga ter um produto que consiga ser bem acompanhado, seja na TV, seja na transmissão mesmo por internet, seja pelo os torcedores que estão ali mesmo no local do jogo. A gente quer que todo mundo entenda o que está acontecendo, né? Então é importante a comunicação, até para que todo mundo entenda. Às vezes você pode pensar assim, o árbitro, só tem o atleta viu, o atleta lá vai, né? O mesário viu, o mesário sabe que é o 10, se alguém fez a falta foi o 10. Mas e o cara que está na transmissão? Se ele chegou atrasado e ele entrou, como é que ele sabe quem é? Então é importante sinalizar, cumprir o papel da arbitragem, né? E vocês que já são árbitros, que tem uma vida nesse meio, não vai ter dificuldade nenhuma em estar assinalando o número de quem fez a falta, de quem pegou o cartão, coisa do tipo. Porque, mais uma vez, eu quero que vocês lembrem, vocês não apitam, vocês não estão arbitrando esse jogo exclusivamente para quem está ali no campo, também é para quem está na torcida lá fora, também é para quem está assistindo, acompanhando. Então, esse cuidado, né? Porque às vezes pode relaxar, não, só tem um atleta, então já sabe que é ele. Mas tem que imaginar um cara que está chegando lá, chegou atrasado no jogo e não sabe quem é quem. Aí continuando aqui, né? Caso ocorra qualquer tipo de infração durante o pedido de tempo, seja por atletas ou por integrantes das comissões técnicas, o árbitro somente deverá aplicar as sanções no retorno do pedido de tempo, estando os atletas em campo ou quadra, né, no caso de jogo ali, bem como as comissões técnicas e atletas suplentes, no caso reservas, em seus respectivos locais destinados para a devida identificação dos infratores. Ou seja, aqui é simples, né? Teve um tempo técnico, o cara foi lá sei lá, discutiu com a arbitragem, ele faltou com respeito, ele fez qualquer falta. Então, o ideal é retoma a partida e vai e sinaliza, né? Olha, amarelo para o atleta fulano das quantas, porque durante o período de tempo fez uma substituição indevida, fez isso ou fez aquilo, agrediu verbalmente um torcedor, que também tem que aplicar, viu? Um torcedor, vamos lá, o árbitro, a equipe de arbitragem, organização, qualquer coisa do tipo. Então, houve uma infração, o árbitro deve retomar, até porque não vai demorar, é só um minuto, né? Retoma. E aí, vocês que estão há muito tempo no meio da arbitragem podem pensar assim, mas por que eu tenho que esperar retomar, sendo que eu já podia advertir ali na hora? É porque o que eu estou pensando aqui, na hora que eu coloco essa regra? Eu estou pensando que na hora que esse jogo é retomado, aí o árbitro pega, dá lá o apito de advertência para todo mundo entender o que está acontecendo, dei o apito de advertência, vou lá e deixo bem claro para todo mundo, quem está assistindo, quem está acompanhando, falta do atleta X, assim, assim, vai lá e assinala para a mesa, e de forma que todo mundo entenda o que está acontecendo. Ou seja, imagina que o cara discutiu e está achando que ficou por isso mesmo. No retorno, quando o árbitro dá aquele apito de advertência, ele chama a atenção de todos. Opa, o que aconteceu? Aconteceu que a gente vai advertir o cidadão ali, porque estava fazendo algo indevido, e agora chegou a hora de a gente fazer isso, né? Caso vocês entendam lá no futuro, né, bem, futuro bem próximo, na atualização de regra, não, essa regra aqui precisa atualizar porque não foi bom na prática. Aí é outra história, porque como eu já expliquei para vocês, essa regra, ela é uma primeira versão, aonde vocês vão estar contribuindo bastante com a gente, porque vocês vão estar executando na prática, né, tirando do papel de fato, e vocês vão estar com esse feedback, né? Olha, essa regra aqui eu acho que não funcionou não, viu? Porque na teoria estava tudo bonito, mas na prática eu acho que deve melhorar assim. Então, assim, essa regra aqui ela não é definitiva, ela é apenas o início, só para vocês entenderem.
E no caso de dúvida, vai levantando a mão, então pode abrir aí que a gente vai respondendo, tá? Para acréscimo das partidas, o árbitro deve indicar aos bancos de reserva o tempo que será acrescido próximo ao final de cada período, para que, desta forma, todos os envolvidos na partida tenham a ciência a respeito do tempo a ser acrescido, servindo ainda esta mesma sinalização para que possíveis torcedores também tenham acesso à informação de forma clara e objetiva. Então, vamos lá. Resumindo esse texto todo aqui. Imagina que o tempo é 15 minutos, certo? Imagina que eu já estou ali nos 14. Aí eu vou avisar para a mesa, né? De forma que fique claro para que todos entendam, né? Todos entendam. Então eu vou avisar lá 3 minutos. Cuidado com os números que hoje em dia tá fogo, hein, negócio. Mas vamos lá. Vamos imaginar 3 minutos de acréscimo, 4 minutos de acréscimo, 5, não sei. Aí vocês, porque quem está assistindo o jogo pode imaginar assim, mas por que esse árbitro está dando 5 minutos de acréscimo? Né? Se o tempo de jogo é 15. Mas, às vezes, o árbitro tem que fazer isso até mesmo para moralizar a modalidade. Por quê? Porque vai que nesses 5 minutos de acréscimo o árbitro está dizendo, está informando que 5 minutos de acréscimo porque houve, sei lá, 10 substituições, porque não tinha reserva e o goleiro ficou caído no chão e não tinha como substituir, e o árbitro teve que acrescer esse período. Além disso, vamos imaginar que a equipe A pediu um tempo e a equipe 2 pediu outro tempo, automaticamente já se foram 2 minutos. Então, quando o árbitro vai dar o acréscimo, é importante, e eu já amarro na regra já, que ele é obrigado a sinalizar quanto de tempo que ele está dando, para que todo mundo entenda. E aí eu vou trazer para vocês a experiência que eu tive também como treinador. Isso é uma informação importante para os envolvidos no jogo. O treinador, às vezes, está ganhando o jogo de 1-0, e aí o cara está no caicai, o cara está arrumando confusão, o cara está fazendo o que for para ganhar tempo, porque eu já fui esse cara também. Ou até mesmo o atleta que tem essa mente. Então, quando ele apronta no jogo inteiro, tentando ganhar tempo no jogo, e ele percebe que o árbitro vai dar mais 5, aí o cara vai entender que nada que ele fez funcionou. E além disso, se acontecer de nesse acréscimo, durante esse acréscimo, vamos imaginar que durante o acréscimo houve um pedido de tempo, porque pode acontecer. Então, se eu dei 5 minutos e durante esses 5 houve mais um pedido de tempo, nem todo árbitro vai ter coragem, mas devia acrescentar mais um, porque foi perdido no jogo mais um. Por que isso deve ocorrer? Porque treinadores e muitas vezes atletas, não todos, mas alguns, eles buscam a brecha na regra para um favorecimento indevido. Então, o papel do árbitro é fazer cumprir a regra e tentar fazer com que essa regra seja boa para todos os envolvidos. Ou seja, se eu deixar a equipe A se favorecer de algo, aí eu estou complicando a minha vida e a vida do outro lá. Porque a galera vai vir reclamar, com toda razão, o outro vai reclamar, e alguém vai sair prejudicado nessa história. Então é importante ter esses cuidados. Né? Continuando aqui, sempre que um atleta se machucar, contundir em jogo, o mesmo será obrigatoriamente substituído e seu atendimento ocorrerá no banco de reserva, sem prejuízo ao tempo de jogo. Por que eu coloquei essa regra aqui? E eu já tinha comentado ontem. Pelo fato do seguinte, imagina que eu estou ganhando o jogo de 1-0, por exemplo, eu estou vendo que o jogo está difícil, que eu não tenho condições de ganhar do adversário, e aí eu começo. Lá vem a bola e o cara triscou do cara, o cara vai pro chão. Ah, não, professor, que eu preciso de atendimento, que não sei o que eu não estou aguentando. Aí entra o carinha lá, muitas vezes, nem o gelol o cara leva,
enrola, enrola, aí o cara levanta. No próximo lance, o cara cai de novo. E no outro, o cara cai de novo. Rapaz, isso fica horrível para a modalidade, para uma transmissão, para tudo. Então, eu já amarrei aqui. Aí o cara caiu, o árbitro vai lá. Cidadão, você tem condição de jogo? Tem não? Beleza. Substituição automática. Já sinaliza lá para o banco, ó, pode trocar. E aí já entra outro. Acabou a história. E aí, o que vai acontecer com isso? Não vai ter esse tipo de situação. Não vai ter. Porque a gente já matou na regra. E isso, se tiver outra regra que fala dessa forma, eu não conheço, né? Mas eu acredito que até hoje eu não vi outra regra que teve esse cuidado de acabar com essa, entre aspas, malandragem do brasileiro, que isso na maioria das vezes, nossa mesmo, brasileiros, de tentar usar da regra a nosso favor. Então, nesse caso aqui, não vai. Tem condições de jogo, não? Substitui automaticamente. E não é vocês que é o árbitro que está dizendo, é a regra. Então tem esse cuidado, tá? Qualquer dúvida, gente, só fala aí que a gente vai tirando aqui. Na regra 6 agora. E boa noite. Só fazer uma pergunta. Manda. Se entrar para atender, como no futsal, todas as modalidades, entrou para atender, o cara tem que sair? Nem pode entrar. Está aqui a regra. Não pode atender dentro do campo. Não. Imagina que o clube vai falar. O clube vai falar assim para tu, mas professor, o cara quebrou a perna. Claro que o árbitro vai usar o bom senso, né? Vai dizer, não, vamos segurar aqui rapidinho só enquanto alguém tira ele. Mas o atendimento não pode acontecer dentro de campo. Mesmo que seja um bombeiro, mesmo que seja alguém da área mesmo, vai atender lá fora. Lá fora, porque a gente entende que somos seres humanos, temos que ter o cuidado com o próximo, beleza. Mas imagina que esse jogo está televisionado. Por que eu vou ficar perdendo horas com um cara machucado? Vou nada. O cara vai lá fora, a responsabilidade do atendimento é da equipe dele. Se a equipe dele tem alguém ou não tem para atender, já não é culpa. A regra já amarra, a responsabilidade é da equipe. Então, é a equipe que se vira lá. Aí o cara vai dizer, ah, não, mas o organizador tem que levar o bombeiro. Não, nós somos modalidade amadora. Não tem que levar o bombeiro não, porque se fosse dessa forma, não ia ter jogo em lugar nenhum, porque dificilmente a gente vai conseguir bombeiro e policiamento na maioria das cidades. Então, já coloca aqui já, responsabilidade da equipe. Ah, mas o cara tá machucado, vocês vão usar o bom senso, é fato, mas não vai ficar aguardando ninguém ser atendido dentro de quadra, não. Ah, o cara, lá veio o cara com um monte de equipamento. Não, professor, é o seguinte, ó, vai tirar o teu atleta e tu atende ele lá fora. Ficou claro aí? Outra pergunta. Caso, vamos supor, ele é um ferimento, é um sangramento, mas tem como, assim, é um negócio de estancar lá, passar uma faixa e pronto, ele tem condição de jogo. Aí ele não pode fazer isso dentro do campo? Não, lá fora. Porque senão a gente vai perdendo tempo, e a gente tem que imaginar essas situações, porque a gente está trabalhando algo com a preocupação de vender isso para a TV, para transmissões, e isso prejudica, entendeu? Sim, mas se tiver reserva. É uma coisa assim, só de passar uma faixa lá, ele não tem reserva. Aí eu não posso esperar enrolar essa faixa? Mas o que acontece? Vamos lá, aí é outra história. Vai acontecer o bom senso no caso do árbitro, quando acontece, não tem reserva, eu vou ter que esperar só para continuar o jogo. Aí é outra história, mas a intenção nossa é amarrar a todo custo que ele tenha reserva, justamente para evitar essa situação. Mas nesse caso, cabe sim o bom senso. Ah, não tem reserva. Você está apitando, entende que o cara tem condição de jogo, aí você vai esperar, né? Mas você vai acrescer isso ao final do jogo. Porque senão a gente não termina a partida nunca. Não, beleza, entendido. Esse caso aí é excepcional, né? No caso, quando não tem reserva. Então vamos lá, agora continuando aqui. Para início e reinício de jogo. Não, no caso aqui é o início, né? Para o início de jogo. Pode falar aí. Nessa situação que o rapaz questionou aí,
tem casos que você não pode colocar a mão no atleta. Isso. Nesse caso, ele vai ter que ser atendido dentro de campo, porque você não pode colocar a mão nele. Eu acho que essa seria uma exceção, não? Sim, mas aí, com base na regra, tu já vai deixar claro para quem está vindo lá, a equipe dele, dizer, olha, a gente não pode mexer com o atleta, não. Um exemplo. Ele machucou com possível situação que não pode nem mexer porque vai envolver a coluna. Aí é uma exceção, porque aí já é um caso já, vamos imaginar assim, ao extremo. Mas um machucado simples, essas coisas, meu amigo, tira o teu atleta lá porque ele tem que ser atendido fora. Agora, como eu disse, sempre cabe o bom senso. Uma situação que houve pancada de cabeça, aí a gente tem que ter o cuidado com o ser humano mesmo. Aí não, nesse caso a gente abre a exceção. Então, é isso que eu estou falando. A questão é que essa aí é uma exceção, não é nem caso de bom senso, né? Seria uma exceção porque tem situações que você não pode colocar a mão na pessoa que tá lesionada. É só essa que era a dúvida. Ainda mais quando tem uma situação que envolve coluna, coisa do tipo. Isso Então, aí, é por isso que eu fiz questionamento. sim. Beleza. Então vamos aqui. Para o início de jogo, a escolha do campo, o pontapé inicial deve ser feito por um sorteio utilizando a moeda. Isso aqui todo mundo que é do meio do futebol já sabe, né? Eu não vou nem perder tempo com ela. Quem precisar, só fazer uma leitura depois, porque é simples, né? Faz ali, joga a moedinha para cima e tal. Agora vamos continuar aqui na parte que interessa, né? A partida terá início após autorização do árbitro. Ou seja, por que coloca que a partida só terá início após autorização? Porque se o árbitro não apitou, não está valendo. Acontece muito, o cara faz o gol e a equipe que levou o gol quer bater rápido. Não, e calma, que quem está conduzindo é o árbitro. Se ele não apitou, gente, não está valendo. Aí, continuando aqui. Quando um atleta da equipe beneficiada com a saída movimentar a bola, que deve estar imóvel no centro do campo. Ou seja, imagina que aqui a redação está precisando de ajuste, mas os meninos vão ajustar. Imagina que houve o sorteio ali e eu ganhei a bola, eu sou da equipe A. Então, aqui está dizendo que além da autorização do árbitro, essa bola precisa ser movimentada. No caso, ela tem que estar imóvel e ela tem que ser movimentada, né? A bola deve ser movimentada em qualquer direção, sendo considerado o início da partida com a bola em movimento. Ou seja, por que a gente coloca isso? Porque a gente está dizendo aqui que tem que haver um toque na bola, seja ele para frente, para o lado, para trás. E aí, continuando a regra aqui na letra A, agora vocês vão entender o porquê que a gente obriga o toque aqui. Não valerá o gol diretamente, de início, reinício ou após a marcação de um gol. Por quê? Porque imagina que eu botei a bola no centro, ela está imóvel. E aí eu fui e bati o bico direto para o gol, sempre no caso do futsal, por exemplo. Então não é isso que a gente quer, porque a gente está na modalidade X1. E essa modalidade, o que chama a atenção dela é o confronto de atletas. Então, se a gente deixa que esses gols aconteçam diretamente, a gente finda que não precisa daquela regra anterior, que a bola tem que ser movimentada de qualquer movimento e tal, porque o cara vai chegar lá e vai dar um bicão. Além disso, não vai ter o espetáculo que a torcida busca. Porque o que a torcida busca, com certeza, é o gol. Mas, além do gol, a torcida quer ver o drible, a torcida quer ver a situação ali plástica do esporte, que muitas vezes vai ficando para trás em outras modalidades quando o cara preocupa com gol e com gol, entendeu? Então, é essa a preocupação. Então, primeiro, ela tem que ser movimentada para qualquer um dos lados, para frente, para trás, para qualquer lado, né? Movimentado. E não vale um gol diretamente. Se esse gol acontecer diretamente, ele não vai ser válido. Inclusive, eu tinha. Isso aqui já é uma correção que os meninos fizeram para mim. Eu tinha colocado aqui uma observação que eu já não estou vendo, era que tinha uma orientação aqui, que se esse gol acontecer, esse gol vai ser anulado, né? E aí, eu tinha colocado, inclusive, que como a gente está numa arbitragem educativa, que
o cara ia bater o centro de novo sem perder a posse de bola, que no caso não está mais aqui, porque como houve uma atualização na ortografia, eu não tinha visto que os meninos tiraram aqui a minha orientação. Mas para vocês entenderem sobre esse gol que não vale diretamente, como é que funciona, como que eu projetei isso. Eu imaginei assim, o cara bota a bola no centro, bonitinho, vai lá e mete um bico, sai o gol. O árbitro vai anular, volta de novo. Por que o árbitro não deve fazer com que ele perca a posse de bola, pelo menos não dessa primeira chance? Porque é a oportunidade da arbitragem educativa de tu chegar lá e dizer, ó, cidadão, não pode bater diretamente, porque isso aqui é o X1, porque aqui a modalidade busca o embate entre os atletas e esse gol direto não é válido. E aí, quando você faz essa arbitragem educativa, quando você explica para esse atleta, ele já acredita-se que ele vai assimilar para as próximas. Porém, se você chegar lá e anula o gol, não vale, entrega a bola para o adversário, muitas vezes o cara que estava com a posse de bola e perdeu, ele não vai nem entender o que tu está querendo dizer com isso. Mas por que não valeu? Então, eu estou explicando para vocês entenderem. Porque mesmo que os meninos tiraram aqui a recomendação, mas eu preciso que vocês entendam como que eu acredito que nós devemos agir. Como eu falei para vocês, é uma primeira versão da regra, é uma visão que eu tenho como quem não é árbitro, nunca apitou, mas que vocês vão amadurecer na prática e vão estar tratando junto com a Comissão Nacional de Regras. Mas eu tive essa visão, entendeu? De ter uma arbitragem ali muito educativa nesse começo, porque imaginamos que a modalidade que está nascendo, está agora, ninguém sabe. Então não dá para você ser muito ferro e fogo, muito rigoroso, se o cara que está jogando nem sabe. Pode falar, Magno. Tipo assim, o atleta pegou a bola, bateu direto no gol, no lance do gol que você está falando. Aí o goleiro teve a posse de bola, dominou a bola. Eu volto assim mesmo ou sigo o jogo? Não, se não foi gol, tá valendo, tá? Tá valendo, Coisa né? assim. Ah, sim. Não, porque o goleiro, no caso, não foi gol. Aí teve o goleiro dominou a bola normal, pegou, dominou no chão, aí continua o jogo. Agora eu vou te explicar, porque a pergunta foi boa. Se bagar na mão do goleiro e entrar. Vamos lá, vou te explicar o porquê que ela não. O porquê que ela continua o jogo. Porque a regra anterior, ela diz que a bola tem que ser movimentada em qualquer direção, correto? E se houve um chute, houve um movimento. Só que não foi gol. Então, se não foi gol, tá valendo, porque a complementação da regra, ela diz que não pode haver o gol diretamente. Tá, mas claro? Fui claro na explicação? Por que se o goleiro defender, ela continua? Sim, aí a pergunta do Stanley, se o cara chutou e o goleiro foi nela, tocou e entrou pro gol, vale? Não vale. Foi gol, não vale, independente da participação. Foi gol, não vale. Aí vamos aqui para a regra. Não valerá gol diretamente do início ao reinício. Então, vocês podem pensar assim, o que é diretamente? A bola que entra sem defesa? Não, porque bateu no goleiro e entrou e tal. Não vale, porque não houve o combate ali, que a gente chama, né? Não houve o embate entre atletas. Foi direto. Aí, por mais que tu diga, mas o goleiro participou, mas foi direto. Então, não vale. Show. Como eu falei, né? Cabe uns remendos aqui na regra ainda, é a primeira versão. Peço que vocês entendam, mas eu preciso, inclusive, que vocês entendam qual que é a forma de pensamento, para que quando vocês estiverem na prática, vocês dizer assim, rapaz, ó, aquilo lá deu certo ou então não deu certo. Porque aí chega um momento que é vocês que vão conduzir, já não é mais eu. Continuando aqui na letra B. O atleta que der o pontapé inicial deverá fazê-lo em no máximo 5 segundos. Ultrapassando esse tempo, a primeira vez será punido com advertência verbal, porém, sem perder a posse de bola. Aqui eles fizeram mais ou menos a observação que eu fiz lá em cima, só que eu acho que na hora da correção ortográfica esqueceram. Mas vamos lá. Imagina que nós estamos aqui no centro, independente de ser início ou reinício, tá? Início é o centro mesmo ali, quando vai começar o jogo, seja no primeiro ou segundo tempo.
O reinício é quando tem um escanteio lateral, que no nosso caso aqui não existe, vai para o centro. Então, beleza. Início é o reinício de bola. Bora ver como é que eles escreveram aqui. Atleta que deu o pontapé inicial. No caso, eles nem especificaram, mas era isso, né? O início ou o reinício. Então, tanto no como no outro, são 5 segundos para o cara resolver. Por quê? Porque o tempo é curto, né? São apenas 15 minutos. Se deixar o cara enrolar muito, o cara vai ganhar minutos nessa história. Então, são apenas 5 minutos. Vai bater o centro ali, seja de início ou reinício. O árbitro vai começar a contagem. Para todo mundo ver, né? Com a mão erguida. Não precisa fazer que nem o futsal, trazendo do peito. Ergue a mão e começa. Para todo mundo entender. Inclusive, acredito eu, que isso bota uma pressão no batedor ali. Ele sabe que tem que resolver. Fechou os 5, apita. Acabou. Aí você dá, primeiro, advertência verbal. Por quê? A arbitragem educativa. Chega lá, cidadão, você teve 5 segundos, não resolveu, você não perde a ponta. Mas a próxima, você vai perder. Fala, Magno. Esses 5 segundos aí, por exemplo, rolou a bola. O goleiro tem a posse de bola. O goleiro tem a contagem pro goleiro também? Tem. Mas meu time tá ganhando. Vou fazer cera no goleiro. O goleiro quer fazer uma cera ali. Tem 5 segundos o goleiro aqui no futsal? É 5 também. Lá na frente ele vai pegar a regra do goleiro, mas é 5 também. Ah, show. Confunda, futsal é 4. Isso, desculpa, 4. Não, coloca no final. Não tira mais o peniaço, tá? Se não é pra tirar. Vamos lá, continuando Não é aqui. O atleta que estiver sem a posse de bola durante o início ou reinício de jogo deverá estar em seu campo ou quadra de defesa. Desta forma, não poderá ser dado continuidade ao jogo caso o atleta sem a posse de bola esteja no campo ou quadra de ataque por qualquer que seja o motivo. Por que eu escrevi essa regra? Imaginei uma situação assim. Imagina que eu vou lá e faço o gol, e aí eu quero passar, sei lá, 2 minutos comemorando, zoando a torcida adversária. E aí, primeiro que não pode demorar isso tudo, eu estou só explicando. E aí, imagina que o cara que tomou o gol diz assim, tu quer tirar outra, eu vou fazer o gol. Por quê? Não tem defesa, não existe defesa. É só ele contra o goleiro, ele pega e corre com a bola, vai lá e faz o gol. Então não pode acontecer isso. O jogo só pode ter início ou reinício quando o atleta de defesa estiver no seu campo de defesa e o atleta com a posse de bola tiver em condições de que haja o jogo de fato, que haja ali o embate entre os atletas. Porque se eu deixo o cara fazer o gol, o outro bater o centro e sair sem marcação, aí, meu amigo, essa modalidade não existe daqui 2 anos, porque virou uma bagunça sem fim que não gera nenhum espetáculo para que alguém queira assistir isso. Então, só para vocês entenderem por que a gente tentou amarrar essa regra. Talvez precise de algumas melhoras aqui na concordância mesmo, no texto, mas eu acho que deu para vocês entenderem. O que eu quero dizer com isso é que só vai haver ali autorização para o início ou reinício quando houver, de fato, a condição de jogo. Quando o cara da defesa estiver no seu campo de defesa e o cara de ataque estiver com a posse de bola ali para poder bater ali o seu início ou reinício. Continuando aqui. Depois de consignado um gol, a partida será reiniciada da mesma forma pela equipe que sofreu. Aqui não tem segredo, né? Saiu o gol, vai para o centro, bate de novo. Após o intervalo, as equipes trocam de lado e o reinício será efetuado pela equipe contrária a que saiu no primeiro tempo. Isso aqui também não tem dificuldade para vocês. Se no primeiro tempo a bola era da equipe A, tem um espaço na súmula para marcar, segundo tempo da equipe B, justamente para evitar da mesma equipe ganhar 2 posses de bola no início lá. Agora bora ver aqui sobre a regra de gols, a regra 7. O gol somente será válido quando a bola ultrapassar inteiramente. Esse aqui, eu não vou nem continuar, porque isso aqui todo mundo que atua no meio da arbitragem já sabe, né? É a regra básica que está tanto no futebol quanto no futsal, qualquer uma. Tem que ultrapassar ali a trave, que aí ele fala sobre a travessão e coisa do tipo. Vamos continuando aqui.
Caso o gol seja marcado, ou ambas equipes somem igual número de gols, a partida será considerada empatada e será resolvida por penalidade máxima para definir o vencedor do jogo. Então vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Nosso formato de X1 nunca vai haver empate. Terminou o empate, pênalti as cobranças são alternadas, até porque só tem ali um para um lado e um para o outro mesmo, e até que se resolva lá. E aí, mesmo que seja no futsal, vai ser pênalti, porque quem é do futsal pode pensar assim, mas por que não shootout? É porque eu estou pensando aqui numa transmissão. Então eu quero, eu tenho horário para o segundo jogo, o terceiro jogo, por exemplo. E se eu enrolar muito e eu perco o horário, então isso vai fazer com que eu muitas vezes perca até a minha programação de TV, a minha programação de transmissão. Então o pênalti é mais simples de resolver. Vai lá e bate, resolve. E aí nada contra o shootout, mas nesse caso a gente pensou logo nos pênaltis para resolver a partida. Caso uma das equipes consiga o maior número de gols, será considerada vencedora. Normal, né? Nenhum gol será validado diretamente no campo de defesa. Isso aqui é importante, viu? Exceção quando a bola tocar no adversário. Então vamos lá. Por que eu tive um cuidado com essa regra aqui? E aqui os meninos colocaram a observação aqui embaixo, né, que é a penalidade. Mas vamos lá. Imaginem que eu fui lá, eu fui numa jogada de ataque e eu finalizei no gol. O goleiro defendeu, mas o cara que estava me marcando já ficou para trás faz tempo. E o cara já está lá na minha quadra, na quadra de ataque dele, né? Que é na minha quadra de defesa. Mas aí, quando eu finalizei, eu perdi o gol. Perdi o gol, o goleiro defendeu, já toca no cara que está lá na quadra de ataque dele. No meu entendimento, isso é injusto para a modalidade. Por quê? Porque o que a gente quer é o espetáculo, é o embate. E se eu deixar esse ping-pong, esse bate-volta, não vai ter jogo nunca. Por quê? Eu vou lá, ataco, erro, goleiro pega, defende aqui, já joga no cara que está lá na frente. É humanamente impossível alcançar o cara. Aí o cara vai lá e chuta no goleiro também, aí o goleiro vai e toca para mim de volta. Aí, resumo da história, não vai ter mais X1. Vai ser um goleiro defendendo, tocando para o outro, e o outro defende e toca para o outro. Aí vira finalização dos dois lados. Pode falar, Joelson. Joelson levantou a mão aí, pode falar. Aí aqui nós temos a observação, ó, penalidade. Caso aconteça isso, né, que não pode haver um gol diretamente do campo de defesa. Por que não pode haver um gol diretamente? Que eu expliquei para vocês a situação de ataque, né? Porque lá, quando falo do goleiro, vocês vão entender. O goleiro não pode fazer isso, tá? Mas o gol. Imagina que, sei lá, por algum motivo, o meu goleiro tá prestando atenção na torcida, e aí eu chutei a bola, e o meu adversário, antes da quadra de ataque, ele chutou e fez o gol. Então, a gente entende que o gol da quadra de defesa não deve ocorrer. Para todo modo, a gente está sempre trabalhando que haja o confronto. E aí, caso aconteça um gol lá do campo de defesa, o árbitro vai anular esse gol. E a posse de bola, a penalidade aqui, né? Posse de bola com reinício de jogo para a equipe adversária. Ou seja, eu pego, faço um gol da minha área de defesa, eu vou lá e faço um gol no adversário. Esse gol não é válido e, como penalidade, eu vou perder a posse de bola. A bola vai lá para o reinício de novo, só que agora para o adversário, que é uma forma de entender que eu não devo fazer isso. Porque aí a preocupação aqui, eu acho que já deu para a maioria entender, não é que haja um caminhão de gols, mas sim que haja gol, sim. Não dá para ter o esporte sem gol, mas que haja aqui o espetáculo. Porque
ao invés de ter um jogo com 20 gols, a gente prefere que tenha um jogo aí com a quantidade menor de gol, mas com um espetáculo maior, que exista lá o cara que dá o drible entre as pernas, porque é isso que a galera quer ver. E se vocês parar para pensar, o futebol, até nível mundial mesmo, não só no Brasil, ele está perdendo essa, vamos chamar assim, a plástica do esporte, sabe? Não tem mais aquela coisa bonita do cara que fazia aqueles dribles e tal. O Ronaldinho Gaúcho da vida já não se existe mais, porque o futebol está ficando muito engessado, muito técnico. Então, o que a gente busca no X1 é o resgate da habilidade mesmo de fato, só para vocês entenderem. Então, vamos lá, continuando aqui, né? Nenhum gol poderá ser validado diretamente do início ao reinício de jogo. Isso aqui é apenas uma forma de amarrar o que já foi tratado lá atrás, né? Que o gol não podia ser batido diretamente, porque quando eu digo aqui que nenhum gol poderá ser validado diretamente do início ao reinício, quer dizer, do centro. Nenhum gol pode ser validado do centro. Mas se eu peguei essa bola, eu dei um toquinho para o lado e depois eu chutei, aí tá valendo. Por quê? Porque eu tirei, botei a bola no campo de ataque, lembrando, né, eu não posso fazer o gol do campo de defesa, mas eu dei um toquezinho ali de 2 paus para o campo de ataque. Ela já está no campo de ataque, aí beleza, aí tá valendo. Por quê? Porque cumpriu a regra. Existiu o toque, movimentei a bola e fiz o gol. Agora, se eu fiz o contrário, movimentei a bola mais para o campo de defesa, chutei, aí não tá valendo não, porque aí tá no meu campo de defesa. É importante, viu? Qualquer dúvida, aí vocês vão falando que a gente vai ajustando. Penalidade, caso isso ocorra, posse de bola com o reinício de jogo para a equipe adversária. Então, houve um gol diretamente do início ao reinício de jogo, posse de bola para o adversário, e sempre a arbitragem educativa. Vai chegar lá, senhor, o que acontece é o seguinte, seu gol não vai ser válido, porque com base na regra, não pode haver um gol diretamente. Não é simplesmente chegar lá e anulou o gol, posse para o adversário. Pelo menos nesse início, a nossa arbitragem, ela vai ocorrer como se fosse a arbitragem de escolinhas, a arbitragem de criança. Mesmo você falando assim, mas cara, eu vou ter que ensinar os marmanjos. Não vai ser toda hora também, né? Senão não vai dar conta. Mas na maioria das vezes, a gente vai estar orientando, olha, porque a regra diz assim, a regra diz assim, porque a modalidade acaba de nascer de fato e direito. Então, ninguém sabe ainda. Continuando aqui. O goleiro, após efetuar a defesa, ao repor a bola em jogo, se o mesmo permitir que a bola ultrapasse inteiramente a linha de fundo entre os postes, travessão e sua meta, o gol será considerado válido gol contra. Ou seja, eu fui goleiro, tá? Então acontece muito o seguinte: às vezes o goleiro não presta atenção ali, não percebe a sua colocação dentro da área, vamos assim dizer. E aí, às vezes, eu já estou perto aqui da linha, da minha trave aqui, vou assim chamar. E aí eu pego essa bola e eu puxo ela lá atrás para arremessar. Muitas vezes, quando eu puxo ela lá atrás, ela já entrou dentro do gol. Muitos goleiros vão dizer que não, vai fazer uma confusão sem fim. Mas se a linha está aqui, eu puxei ela para trás, já era. O árbitro vai validar esse gol. Isso é só um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Acredito que não tem dificuldade nenhuma para quem já tem costume na arbitragem. Mas qualquer dúvida, vai avisando aí que a gente vai batendo papo. De novo aqui, nenhum gol será válido quando houver participação ou interferência de qualquer tipo de elemento estranho na jogada. Isso aqui você já sabe, né? Acontece muito. O torcedor que, na hora do chute, jogou um boné, o outro jogou uma chuteira. Aí não, aí houve uma interferência de um elemento estranho, ou seja, algo que não é normal da partida, nesse gol não vai ser validado, não. Então, cuidado com isso. Uma dúvida aqui, antes de entrar na regra 8 aí, o que acontece nos pênaltis lá? Aí eu não tenho reserva. O outro tem os reserva. Como é que faz?
A tua pergunta é igual ou não iguala, né? Isso. Na verdade, não vai precisar, porque a gente já trabalha. Eu vou até esperar para. Eu vou até anotar aqui, eu vou esperar para responder mais na frente, porque tem essa regra. Mas eu tenho quase certeza, porque já faz um tempo que eu escrevi essa regra, eu tenho quase certeza que vai igualar automaticamente pelo fato de que a gente não autoriza o reserva a bater. É só o titular. Ou seja, se é só o titular, não tem jeito, é só o cara mesmo. E Ok. além disso, só para antecipar, porque está lá na frente na regra, mas eu acredito que envolve até o goleiro na batida de pênalti também. Só que eu Show. vou deixar para falar com mais exatidão lá na hora da própria regra. Mas, em Ok. resumo, se o cara tem 2 reservas e o outro não tem nenhum, não vai se preocupar em igualar, não, porque a regra já iguala, só vai bater quem terminou jogando. Ok. Regra 8, né? Faltas e cartões. As infrações, no caso, as faltas abordadas em nossa regra, serão divididas em 2 tipos: as faltas acumulativas e as não acumulativas. Eu não vou nem perder muito tempo aqui, eu vou logo resumir para vocês entenderem. O que é falta acumulativa? Toda e qualquer falta que acontece dentro das 4 linhas ali, da disputa de bola. E o que é a falta não acumulativa? A não acumulativa é aquela falta que tu tá no jogo aqui apitando, tá rolando o jogo, show de bola. Quando tu percebe, lá no banco de reserva, tem 2 atletas, muitas vezes, da mesma equipe discutindo um com o outro. E aí tu não vai deixar isso continuar, porque senão, muitas vezes, isso termina no braço e é um problema. Então, o árbitro, percebendo que aquilo lá precisa de uma intervenção, o árbitro vai dar o apito de advertência para todo mundo entender: opa, para tudo que eu vou lá, vou resolver a parada. Então, você chega lá, dependendo da situação, você está vendo que o negócio já esquentou mesmo, amarelo para o atleta A e para o atleta B. Ah, mas é da mesma equipe, eu estou só tratando com o meu companheiro. Não, mas não pode, tem que haver o respeito, não pode ser dessa forma. Então, nesse caso, você parou a partida para você advertir pessoas que estão ligadas ao jogo, seja atletas, seja comissão técnica, mas eles estão fora. Nesse caso, não é justo que essa falta acumule para a equipe. Mesmo que vocês entendam, mas o cara faz parte da equipe. Nesse momento, nessa primeira versão da regra, a gente entende que essa é uma falta não acumulativa. Ela aconteceu lá fora, você não vai deixar de advertir, mas a gente vai contar como falta de jogo aquelas faltas que acontecem literalmente na disputa de bola. Eu não vou nem terminar muito tempo aqui na redação da regra, mas deixa eu ver aqui o tamanho desse texto. Está um pouco grande, mas eu vou tentar ver rapidão. São consideradas faltas acumulativas todas que forem cometidas em decorrência da disputa de bola durante uma partida, e ainda toda e qualquer falta cometida durante a realização do jogo. Estas faltas precisam ser anotadas pelo mesário da partida, uma vez que cada equipe poderá cometer apenas 5 faltas em cada tempo de jogo. Caso a equipe ultrapasse esta quantidade de falta, todas as outras a partir da sexta não precisam mais ser anotadas, tendo em vista que a partir da sexta todas serão dadas shootout, no caso do futsal, ou tiro livre, no caso do futsal, em favor da equipe que recebeu a falta, até que finalize este período do jogo. E para o próximo período de jogo, as faltas acumulativas serão zeradas. Isso aqui é simples, né? Principalmente, eu acredito que todo mundo tem a experiência do futsal. Então, é tudo que eu falei lá para resumir para vocês, mas aqui uma linguagem mais técnica dizendo que todas as faltas que acontecem durante o jogo, elas são acumulativas porque ela vai para a súmula para poder contar até a quinta, e a partir da sexta você dá uma vantagem, entre aspas, para essa equipe que sofreu essas faltas, para que ela bata lá, seja o shootout ou seja o tiro livre. Aí, no caso do X2, ele explica aqui: no caso do X2 disputado no futsal ou society, após a quinta falta, todas as próximas até que termine o tempo de jogo, será dado shootout. Mas se essa partida tiver sido disputada no futsal, é dado tiro livre. Ou seja, só
uma continuidade aqui, dizendo que se for no... quando estoura a quinta falta, se for no society, vai ser shootout. Se for no futsal, vai ser tiro livre, porque existe a diferença entre um e outro. Só isso. Aí aqui tem outras situações, né? Atirar-se de forma deslizante ao solo, proporcionando risco ao adversário, é o carrinho. Não é permitido em nossa modalidade. Portanto, cabe ao árbitro interpretar a intensidade para definir se a punição será para cartão amarelo ou vermelho. O que eu quero que vocês entendam com isso? Existe uma grande discussão entre árbitros sobre o que é carrinho e o que não é carrinho. E a gente tentou simplificar ao máximo aqui. Um exemplo. A bola está vindo e o atleta faz tudo que está dizendo aqui. Ele sai deslizando no solo para pegar a bola. Mas ele usou isso como uma situação para continuar a partida. E não há a disputa com o outro atleta, não oferece risco algum. Vamos imaginar que o outro atleta está a mais de 1 metro de distância. Então, não é carrinho. Quem está lá fora vai dizer, foi carrinho. O cara pulou com os 2 pés, escorregou e não sei o quê. Mas não houve um contato, não houve, vamos dizer assim, não houve a disputa entre 2 atletas. Então, para nós, não é carrinho. O carrinho que não é permitido para nós é aquele carrinho onde há uma disputa entre 2 atletas, quando está disputando de fato a bola. O cara está com a bola e eu pulei de frente lá para tirar essa bola. Aí o árbitro entende. É o carrinho normal, eu vou dar amarelo. Mas, porque a regra não aceita carrinho, tá? Só para vocês entenderem. Mas, eu tô com a bola e o meu adversário dá um carrinho de costa. E aí, rapaz, aí o árbitro vai dizer, não, aí é vermelho. Por quê? Porque pode até quebrar as pernas do o cara não tem opção de defesa, o cara que estava com a bola não viu nem da onde que veio, quando foi ver já foi pego com esse carrinho. Então, eu amarrei na regra que o árbitro vai decidir se vai dar um cartão amarelo ou um vermelho, porque o árbitro vai definir aqui qual que foi a intensidade desse carrinho, se houve contato com o adversário, se não houve. Então, vai se decidir aqui se esse carrinho é amarelo ou vermelho, porque eu entendo que se ele vier de lado, uma situação, como você já sabe, onde não há ali a opção de defesa, aí não tem jeito, é vermelho. Aí a de costa é vermelho. E o cara vem carrinho de frente, mas o cara vem com os pés altos já, pegando no meio da canela, em tempo de quebrar a perna no meio, é vermelho. Ah, mas o cara veio com o carrinho que quase não pegou, ele ainda encolheu a perna para tirar, mas tocou no outro, é amarelo. Mas não teve intensidade, mas houve o carrinho. Deu para entender até aqui? É importante vocês absorverem bastante isso. De qualquer forma que o cara entrar, que quando eu colocar o bumbum no chão aí com a bola, é falta. Se houver o contato com o adversário, falta. Se não houver, beleza. Se houver, falta. Só para bloquear, pode. O cara faz chutar e dá o carrinho, pega só a bola, bloqueia só a bola. Aí segue o jogo. Falta. Por que falta? Porque a gente está dizendo que não é permitido o carrinho. Justamente. De jeito nenhum pode dar carrinho, de jeito nenhum. Não, tá aqui, ó. Não é permitido. Aqui ele coloca aqui, ó, carrinho, não é permitido. Por quê? Porque a gente entende que se eu deixar o carrinho acontecer, o atleta sempre vai ter um argumento de dizer, mas foi fraco, mas não machucou, mas não sei o quê. Então a gente mata o mal da raiz. Aí, carrinho tá fora. Entendeu? A interpretação é só a penalidade mesmo, né? Isso, vai aí cabe entender se é para amarelo, se é para vermelho. Aí é por isso que eu disse para vocês que vai haver um certo, vamos dizer assim, uma certa dificuldade da galera entender, porque o cara que está assistindo, ele vai dizer assim, rapaz, aquele cara deu carrinho, ó, saiu escorregando 2 metros e tal, e pegou a bola e tal. Mas vamos imaginar que o adversário estava longe, não chegou nem perto do adversário. Foi carrinho? Foi carrinho. Mas não houve o contato, nesse caso, continua o jogo, entendeu? Tá normal. Porque a gente entende
que ele pode ter dado esse carrinho justamente como uma situação técnica para ele continuar o jogo. Nesse caso é permitido. Agora, houve o contato? Ah, não, aí houve o contato, já era. Deu o carrinho, por mais que o cara venha colhendo a perna, mas professor, eu não queria, eu desisti, mas pegou, já era. Pode falar, Joelson. Acho que o Joelson está com dificuldade para ligar o microfone. Clica na tela, Joelson. E agora? Pode falar. Então a gente pode chegar no atleta e falar, ó, carrinho em momento algum. A gente pode falar com eles antes de começar a partida, né? No caso, para não acontecer isso, né? Deve. A arbitragem preventiva diz isso, né? Antes de começar o jogo, você diz. Já chega para o atleta, ó, é o primeiro jogo teu, já vou te dizer, esquece o carrinho. Carrinho tu vai poder pegar até um vermelho, então cuidado. Aí tu chega pro cara e diz, olha, se tu vê o gol pedindo para ser a bola pedindo para ser chutada no gol porque, sei lá, o goleiro tá adiantado, mas tu tá no campo de defesa, não faça que não vai valer. Aí tu vai... Mas aí, nessa preventiva, tu vai dizer, a culpa não é minha, não foi eu que escrevi a regra, não. Isso aí é os caras lá. Isso é o que a regra diz. E aí, já para tu não criar empatia com o atleta dizer, pô, mas esse cara é chato, hein? O cara tá dizendo que não quer gol. Entendi. Sei. Só isso mesmo. Então, vamos lá. Outra coisa que é importante aqui para vocês entenderem, ó, que acontece muito no outro formato, que é proibido do nosso. Olha lá, ó. Não é permitido empurrar assintosamente o adversário durante a disputa de bola. Por que eu escrevi isso? Gente, parece mentira, mas se vocês olharem no YouTube, vocês vão ver que eu não estou mentindo. Rapaz, no formato dos caras aí, o cara dá tapa do outro, chega e estala. O cara empurra com as duas mãos nas costas, do lado, rapaz. E aí o árbitro diz, segue o jogo, tá valendo. Não, tá valendo não, isso não é mais jogo não, isso virou MMA. Tá valendo não. Então eu coloquei já aqui para não ter interpretação. Não é permitido empurrar assintosamente o adversário durante a disputa de bola. Por quê? Aí vamos lá para a galera que vem do futebol. A regra diz, né, da FIFA, não é fazer que nem o outro, não foi eu nem vocês que escreveram. Mas a regra da FIFA diz que se o Joãozinho tá com a bola e aí o José lá das contas chega e empurra o cara pelas costas, esse jogo vai ser marcado uma falta, não pode. Por quê? Porque vai desequilibrar o cara. Aí o cara diz, não, mas empurrou com o ombro, não, mas foi das costas. Não pode. Por que não pode? Porque vai desequilibrar o cara. Ah, mas se for ombro a ombro, aí a FIFA diz que pode, mas é outra história. Então, por que eu boto aqui, ó? Não é permitido empurrar assintosamente. Porque eu tô nem aí, se o cara vai empurrar com a mão, com o cotovelo, com o braço, o que ele vai fazer? Mas ele empurrou o cara a ponto de desequilibrar, já era, é falta. Então, cuidado com isso, porque a galera vai dizer assim, professor, esse teu X1 aí tá com muito mimimi, porque lá no outro ali, aí o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, isso aqui é um formato diferente, então a gente não tá aqui para falar do outro e até onde eu sei, não foi feito nenhum livro de regra, nem o curso lá do outro, então não tem problema não, a gente não está aqui para falar nem bem nem mal, mas o nosso formato não é permitido. E aí depois de uma dessa, o atleta não vai nem argumentar mais na próxima. Ele já vai saber que é falta e pronto, não pode. Porque senão, gente, imagina que eu estou transmitindo esse jogo em TV aberta. Aí, imagina aí você sendo um ex-atleta profissional e quer ver um jogo bonito. Tu chega lá, bicho, tu vê o cara dando tapa no outro e aquela confusão toda, e o cara gritando na beira da quadra e o outro entrando dizendo, eu sou o staff, não sei quem, quer bater no árbitro. Rapaz, o cara quando olha uma bagunça dessa, ele diz, eu tô fora, nunca mais que eu vou ver isso aí. Então, o nosso formato tem essa preocupação por dois motivos. Primeiro, eu preciso preparar o produto para venda, senão nunca vai ser um esporte grande, e eu preciso preparar um produto para que haja um reconhecimento do Ministério do Esporte como esporte de fato e direito. E esporte não se faz de forma desorganizada. Vocês podem ter certeza que esporte nenhum vai para frente de qualquer jeito. São coisas que nascem hoje e morrem amanhã. E a gente enxerga a nossa modalidade como algo grande, com tempo
duradouro. Então, se não for assim, não vai. Outra coisa que é importante aqui, ó, continuando. Eu já estou de olho no horário de vocês. Vamos lá. Outra coisa que é importante aqui, ó, não é permitido agressões verbais. Aí vocês vão dizer, agora lascou-se. Os atletas vai dizer assim, professor, agora tu acabou com o campeonato, porque todo mundo sabe que o futebol tem que ter zoada, que tem que ter o xingamento, mas calma lá, vamos ter cuidado com isso. Então vamos lá. Não é permitido agressões verbais a nenhuma das pessoas envolvidas diretamente no jogo. Sejam eles atletas, organizadores ou outros. Por que eu fiz isso? Vamos lá. Imagina que está jogando o X1, o Joãozinho contra o Manelzinho lá, da equipe A e da equipe B. E aí o árbitro está apitando o jogo, está tranquilo, está tudo show de bola. Os caras estão se respeitando, estão jogando bonito e tal. Está acontecendo o que a gente quer, o embate, o drible, de forma limpa, de forma legal. Mas aí o cara está lá no banco, reserva. Ou muitas vezes o treinador, que é o que mais acontece, viu? E eu já fui esse treinador boca suja. Aí o treinador tá lá, porque eu, falando pro árbitro, né? O seu merda, o seu isso, o seu aquilo, o filho dessa, o filho daquela. Gente, não é todo árbitro, principalmente os que estão iniciando na carreira, que vai ter saco para aguentar isso e vai conseguir se concentrar exclusivamente no jogo. E por que algumas pessoas fazem isso? Porque, às vezes, quando a equipe está perdendo, ela quer arrumar um motivo para fazer uma confusão, para desequilibrar o adversário. Então, isso é usado como estratégia das equipes, porque eu já usei isso. Seja como atleta, seja como treinador. Então, quando eu coloco aqui que não é permitido agressões verbais, o que acontece? O árbitro já vai conseguir cortar o mal pela raiz. Epa, a regra diz que não pode, professor. Então, ou o senhor vai aprender a lidar aqui de forma respeitosa do jeito que eu estou lidando com o senhor, ou então não vai ter mais jogo para o senhor, simples assim. Mas se ele estiver fazendo isso com outro treinador, se o treinador do lado está usando aquelas palavras bonitas contra o outro lá do outro lado, o árbitro vai ter que interferir nesse jogo, porque eu estou transmitindo isso, seja pela internet, seja pela TV. E isso não é algo legal para entrar na casa de pessoas de família, onde tem crianças. Não pode. Como é que eu vou incentivar uma modalidade para que uma criança queira fazer isso, se a criança achar que isso é normal? Não pode. Já vamos logo matar o mal pela raiz. Então, por isso eu coloquei. Seja contra atletas, organizadores ou outros, porque pode acontecer também do cara estar discutindo com o torcedor. Acontece muito. O cara que está na reserva, às vezes o jogador vai lá e faz um gol, e aí vai zoar a torcida, e às vezes o torcedor se excede um pouco, mas torcedor é torcedor, e aí o cara vai lá e vai discutir. O cara tem que entender o papel dele enquanto jogador, o papel dele enquanto atleta. O papel dele é contribuir pelo bem do espetáculo, né? Isso não é só futebol, gente. Isso envolve muita coisa. Então, tenham cuidado. A gente vai evitar essas coisas. E eu já amarro na regra para evitar a interpretação, para que o árbitro do Espírito Santo apita de um jeito, o do Acre apita do outro, aí o do Paraná apita do outro, o da Bahia apita do outro. Não. A regra é única para todo mundo. Ou é ou não é. Sim, sim ou não, não. Não tem conversa fiada no meio do caminho. Então vamos lá. Caso aconteça isso, qual a penalidade? A perca da posse de bola, e caberá ao árbitro da partida interpretar a gravidade das palavras proferidas para decidir sobre a aplicação de cartão amarelo ou vermelho. Agora vamos lá, para vocês entenderem. Por que eu coloquei uma penalidade que pode ser simples, né? Uma simples perca de bola, ou até mesmo uma penalidade grave que passa a ser um cartão. Porque é o seguinte, imagina que começou simples lá. Tu tá apitando aqui e tu tá vendo que o cabra que tá lá no banco tá discutindo com o teu mesário. Tá falando qualquer besteira. Seu filho dessa, filho daquela, tu chega lá e diz, opa, calma lá. Dá um apito de advertência, vai lá e diz, professor, por enquanto vai ser uma advertência verbal, mas na próxima, você já sabe, não pode. E quem tá dizendo não é eu, é a regra, não pode acontecer isso.
seja contra o mesário, seja contra o torcedor, seja contra o teu atleta, seja contra o atleta adversário, não pode. Aí o que acontece? Já dá logo um banho de água fria no cara na mesma hora. Aí o que acontece? Tu foi lá para controlar que está no começo. Ele perdeu a posse de bola. Aí imagina aí que o atleta dele já estava no campo de ataque já. Aí tu, opa, vamos parar aqui, eu vou lá divertir o cara, e aí ele vai perder a posse de bola lá no centro. Agora, orientação aqui, cuidado, principalmente quem já é experiente não vai fazer isso. Cuidado para que isso não seja ali muito próximo à área ali, numa situação onde a torcida diga assim, rapaz, esse árbitro fez isso só para o cara não fazer o gol. Então, cuidado, né, com isso. Tu tá vendo que tá uma situação dessa e tu precisa interferir, tu vai ter que dar uma olhada ali. Tá no campo de ataque? Tá numa zona ali que não fique, vamos chamar assim, constrangedor? Aí você vai lá e tá perto da lateral, beleza, eu paro aqui, não vai interferir em nada, porque a partida vai parar literalmente para você ir lá divertir o cara. E aí, ele vai perder a posse de bola. Mas se tiver ali na entrada da área, cara a cara com o gol, aí o torcedor vai dizer, olha, ele só fez isso porque era risco de gol, porque se ele deixa era gol. Então, cuidado, né? Muitas vezes, se for o caso, deixa terminar o lance para você advertir. Então, só a orientação aqui é o cuidado. A gente vai cumprir a regra, mas com os devidos cuidados, principalmente para quem estiver iniciando, porque os experientes jamais vai fazer uma besteira dessa, mas é bom sempre orientar, né? A orientação é sempre boa. Aí vamos lá. Agora que nós terminamos a parte das faltas acumulativas, entrou a não acumulativa. Mas eu já expliquei tudo isso para vocês. A não acumulativa é o cabra que acontece lá no banco de reserva. Eu vou ler aqui só por desencargo de consciência, porque houve uma correção aqui de ortográfica e eu não sei se eles mudaram tanto a regra. Mas vamos lá. Serão consideradas como falta não acumulativa toda e qualquer falta cometida fora do campo ou quadra de jogo. Então, simples, aqui já matou. Aconteceu lá fora, ela não vai para a súmula. Aí que temos exemplo, né? Por exemplo, quando o árbitro paralisa a partida para divertir um atleta que se encontra no banco de reserva. Atletas ou membros da comissão técnica postado ou não em seus respectivos bancos de reserva. Por que postado no banco ou não? O cara pode estar aquecendo. O cara pode estar aquecendo lá, e aí tu percebeu que o time adversário veio atacar e o cara ficou xingando lá, acontece muito. Que não sei o que e tal, para tirar a concentração. Em certos casos, o cara até cospe na cara do outro, faz misura. E aí você viu aquilo, opa, então vou ter que dar uma falta. Mas esse cara que foi advertido, ele está fora do jogo, ele está aquecendo. Então essa falta não é acumulativa, tá? Lá na frente, se a comissão entender que vai valer como acumulativa, é outra história, mas nesse momento não. Aí continua aqui, esses são exemplos de falta não acumulativas. Nesse caso, o árbitro precisa paralisar a partida para advertir, podendo até fazer a aplicação de cartão amarelo ou vermelho, conforme a gravidade da infração cometida. Por que eu coloco aqui podendo ter cartão amarelo ou vermelho? Porque o fato de tu paralisar a partida para advertir alguém que está fora da disputa de jogo não quer dizer que tu é obrigado a dar cartão, tu pode dar uma verbal. Por quê? E aí os árbitros mais experientes devem concordar comigo. Porque se tu sai distribuindo cartão, tu pode arrumar um problema para tu conduzir esse jogo até o final. Muitas vezes tu dá um cartão besta agora no começo e daqui a pouco o cara dá um carrinho e aí tu vai ter que expulsar o cara. E aí como é que fica o teu jogo? E se o cara não tiver reserva, aí complicou tudo. Aí o que vai acontecer? Ninguém vai reclamar porque tu cumpriu a regra. Mas se você for um cara consciente, você vai ficar pensando a semana inteira, vai dizer, rapaz, aquele cartão besta lá, que eu podia ter dado uma verbal, aquele jogo tinha terminado diferente. Porque eu sei que o árbitro, na maioria das vezes, ele fica nessa. Puta merda, aquilo que eu fiz lá podia ter sido diferente. Então, por isso que eu coloco aqui, que pode até dar cartão amarelo ou vermelho, conforme a gravidade. Porque se tu percebe que é algo simples, vai lá, dá uma verbal do cara, diz, na próxima tu já sabe. O cara já se aquieta,
tu já apaga ali toda qualquer situação e pronto. Bora ver aqui a observação. Todas as faltas não acumulativas, quando for aplicado o cartão amarelo ou vermelho, precisa ser anotado pelo mesário em súmula. Ou seja, nesse caso aqui, na minha redação inicial não era nem anotado, era relatado. Por quê? Anotado é automático, né? O cara vai ter que notar que o cara pegou amarelo ou vermelho. Mas ele tem que relatar. Por que tem que relatar? Porque quando você deu um cartão no cara lá, tem que haver o relatório, porque a gente tem o Tribunal de Justiça Desportiva. E a gente, por ser uma modalidade que está nascendo nesse momento, a gente não pode tolerar que comece desorganizada. Então, todo mundo que está iniciando essa prática com a gente, seja atleta, seja comissão técnica, seja árbitro, seja quem for, todo mundo tem que entender que aqui é algo que está começando, mas precisa começar com regra, precisa começar com ordem, precisa começar organizado. Porque se a gente perde a mão aqui no começo, nunca mais a gente consegue ter uma modalidade que vai ser respeitada. Então, no começo, se a gente conseguir ter uma ordem legal, a galera vai respeitar e vai dizer, olha, eu vou querer praticar ali porque vale a pena. Então, por que tem que relatar todos os cartões? Porque se eu deixar com que o cara saia dando cartões à torta e à direita e ele não relata o que aconteceu, muitas vezes eu não vou conseguir penalizar esse atleta ou comissão, ou seja o que for, esse cidadão envolvido no jogo, eu não vou conseguir tirar ele 2, 3 jogos da competição seguinte, da continuidade da competição. Muitas vezes eu não vou conseguir fazer um banimento do atleta porque eu prezo pela lei. E o que é prezar pela lei? Como é que eu vou julgar no Tribunal de Justiça Esportiva que o Joãozinho tá suspenso por 10 jogos se eu não conseguir ter prova do ato que ele cometeu? A primeira prova é o relatório em súmula. O relatório é a primeira prova. A segunda prova, uma possível transmissão, uma foto, um vídeo e coisa do tipo. Mas a súmula é a prova crucial. Porque aí eu vou punir aquele cara dizendo, olha, esse cara vai ter que ficar 5 jogos, 10 jogos, 50 jogos de suspensão. Por quê? Porque o cara fez isso e fez isso. Quem aqui diz? Está aqui, ó, o relatório da súmula. Por isso que ele pegou vermelho, por isso que aconteceu isso, por isso que aconteceu aquilo outro. Então é importante, viu? O relatório dos cartões. Aí vamos aqui na orientação. O ato da partida, na aplicação desta regra, sem qualquer prejuízo ao jogo, deve aplicar essa advertência, né? Falta não acumulativa, de forma oportuna no início ou reinício de jogo. Porém, precisa haver a clara comunicação. O que acontece aqui nessa orientação? Eu até acho que a redação precisa melhorar um pouquinho. É assim, ó. A falta não acumulativa, é aquela falta que está acontecendo lá fora da disputa do jogo. E aí, imagina que o árbitro paralisou a partida para ir lá, tava a galera discutindo, e tu teve que dar amarelo para um, amarelo para o outro. Aí o outro entrou na discussão, então tem que amenizar ali, que acontece muito, calor do jogo. Mas aí tu perdeu, sei lá, 30 segundos dessa brincadeira. Daqui a pouco tu teve que fazer isso no outro banco, tu perdeu mais 30 segundos. Então tu vai ter que acrescer isso, que é no final, essa parte vocês já entenderam. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Eu estou aqui no jogo, no calor do jogo, o atleta da equipe A está atacando, está próximo de finalizar o gol. Aí eu percebi que o treinador dele está fazendo algazarra lá no banco. Aí eu olho, aí aquele lá, deixa eu terminar o lance. Terminou o lance, o cara chutou, foi escanteio, foi lateral, e não sei o que lá. Ou então foi gol. Aí, opa, agora eu já sei o que eu vou fazer. Apito de advertência, né, para todo mundo entender que tu vai paralisar a partida ali. Aí paralisou a partida, vai lá no banco, ó, professor, seja atleta, seja quem for, ó, eu vou dar a verbal, ou então eu vou dar o amarelo, ou então eu vou dar o vermelho, vai lá e explica. Ó, lá durante o lance, onde o atleta da tua equipe estava assim, estava assado, pois é, agora tua vez. Se tu for dar a verbal, né, ó, professor, eu parei agora, vim aqui. Ou o senhor me ajuda a continuar a partida,
ou então não vai dar para o senhor terminar. E se tu vai dar para o cartão, tu já vai lá e já resolve a parada, né? Ó, professor, não vai dar não. Eu já conversei, não sei o quê, então agora é amarelo, então é rua. E a partida só reinicia quando o senhor sair e for lá para fora do local do jogo. Então tem esses cuidados, tá? Não é que eu estou vendo a confusão e de imediato eu vou parar o jogo e vou lá, porque pode ser que esse jogo esteja numa situação de ataque, aonde se eu paralisar eu vou prejudicar a equipe que estava ali na condição de gol. Então aqui é uma orientação, não é obrigado que vocês façam dessa forma, mas é uma orientação que vocês busquem a forma oportuna para paralisar esse jogo. Não paralise a qualquer momento, de qualquer forma, até mesmo para uma boa condução da partida. Aí vamos lá. Sobre cartão amarelo. Uma observação, posso? Pode falar. Tá eu e Magno atacando, o Magno é meu treinador e eu tô atacando. Aí o Magno tá com o capeteiro lá. Aí se eu tocar a bola, você não acha assim, eu posso punir você, o treinador, passando a posse de bola para outra equipe. Se for contrário, beleza, você deixa que é a lei da vantagem, mas vamos supor que eu tocar a bola e meu treinador tá perturbando lá, eu acho que é uma punição tomar a bola dele, passar para outra equipe. A gente pode até isso para atualização, porque nesse momento a ideia nossa, para tu entender, é, entre aspas, vamos chamar assim, fazer com que esse cara seja o centro da atenção do jogo. Porque às vezes o cara tá fazendo a confusão e tudo. Aí imagina que é tu lá do banco de reserva lá, e tu tá naquela confusão, e xinga isso, xinga aquilo, aí o atleta da tua equipe finaliza ali a jogada, beleza. Aí o árbitro paralisa, dá o apito de advertência, o ginásio, ou seja lá o campo, todo mundo vai parar para ver o que porra que esse cara tá fazendo. Aí tu vai lá e calma lá que eu vou lá resolver. Chega lá, aí tu chega e diz, professor, tá sendo advertido por isso ou por aquilo. O que eu quero que vocês entendam? Se for o ginásio inteiro pode acontecer de vaiar esse cara, porque esse cara ele pode sair constrangido dessa situação. E aí a gente quer mesmo levar para esse lado da situação, de todo mundo entender que aquele cara não está sendo benéfico para o jogo. Agora, numa atualização futura, que vai ter agora já de maio para junho, né? Pode até pensar assim na perca da posse de bola. O grande lance é tu pensar que o cara que está assistindo vai pensar. O cara que está assistindo a torcida vai dizer, rapaz, esse árbitro só fez isso porque tinha risco de gol, tomou o gol do cara. Então a gente também tem o cuidado para que evitar esse tipo de polêmica. Então, quando tu paralisa, que tu vai lá, que tu adverte, e o estádio, o ginásio inteiro vai entender o que está acontecendo, eu acho que chama atenção. Pode falar, Eduardo. Habilita o teu áudio aí, Eduardo. Pode falar. Ouvindo? Ouvido. Nessa situação aí, na minha opinião, eu não acho muito viável, porque se o atleta está atacando, o treinador dele está fazendo zurraça lá fora, eu penso assim, que o atleta não tem nada a ver com o que o treinador está fazendo lá fora. Porque, tipo assim, vamos supor que esse atleta está perdendo o jogo. Aí, e o lance dele é um lance de que pode sair um gol. Aí a gente paramos o lance do atleta para ir lá reclamar com o treinador dele. Na minha opinião, eu não acho muito viável, não. Acho melhor, igual foi dito aí, deixar o atleta terminar o lance e depois ir lá falar com... Depois eu conversar com o treinador dele e falar, ó, olha que o seu jogador tá até atacando, você tá fazendo o raço aqui no banco, aí ou dá amarelo, ou primeiro dá o verbal a ele, né? Isso. Na verdade, a minha interpretação foi essa, né? Meio que evitar que isso volte a acontecer e, entre aspas, chamar a atenção de todo mundo para que aquele cara não é benéfico para aquela partida. Por que que eu pensei isso? Porque se tu vai lá e tu dá uma verbal, mas todo mundo tá vendo que tu tá conduzindo a partida, se tu voltar lá e der o amarelo, por mais que ele te chame de peixe frito, a torcida vai contigo, a torcida vai dizer, ó,
O cara já te avisou a primeira vez, tu sacaneou, agora tu tá fora. Tu der o amarelo, tu der o vermelho. Entendeu como é que eu pensei? A minha forma de pensar. Porque, tipo assim, igual eu já fiquei dos dois lados. Eu já fui treinador e também jogador. Então a gente sabe eu não vou dar colocar as duas moedas, entendeu? Que às vezes o atleta não tem nada a ver com o que a gente, treinador, fazemos aqui no banco, né? Isso. Muitas vezes o atleta nem pactua com o que o treinador dele está fazendo. É isso aí, mas vamos, pode prosseguir. Não, irmão, mas é porque são equipe. Então, assim, é jogador, é treinador, mas são equipe. Então, se você perdendo a posse de bola, ele não vai fazer mais, eu garanto com você. Mas isso aí não está na regra, só a opinião que talvez pode acontecer. Mas eu entendi a opinião. Esquece sim o debate, pode ficar tranquilo. Vamos lá, galera. Continuando aqui no cartão amarelo, já estou de olho na hora que está fechando nosso horário. Vamos lá. Cartão amarelo. É importante vocês entenderem porque não tem jeito. A galera, na prática, comigo aqui, vocês estão entendendo que o X1 que a gente pratica é diferente do X1 que já existe. Porém, o cara que vai jogar, ele não sabe nem que nós existe. Ele vai dizer assim, rapaz, eu dou aula de X1, o X1 que eu jogo não tem nada a ver com isso daí. É um desafio para vocês. Então, cuidado, que vai haver comparação. E o cartão amarelo é um problema, viu? Porque no X1 dos caras pode dar 50 cartões, do nosso não. Do nosso, a gente cumpre ali o que a FIFA diz. Primeiro cartão amarelo, segundo rua, não tem conversa. Então vamos lá, cartão. O cartão amarelo é usado para divertir o atleta ou comissão técnica durante a partida. O atleta ou componente da comissão técnica que for advertido com o segundo cartão amarelo na mesma partida receberá automaticamente o cartão vermelho, causando a expulsão do jogo. Ou seja, já começa aqui uma diferença. Lá no formato dos caras, é um cartão amarelo, 2 cartões amarelos, 3 cartões, daqui a pouco tem gente até vendendo cartão lá. O negócio é doido, viu? Porque como não tem regra, cada um faz do seu jeito. Mas só para vocês entenderem, o nosso cartão amarelo, ele segue a regra da FIFA, igual no futsal, igual no futebol. Primeiro cartão, advertência. O segundo é rua, no caso do amarelo. Agora vamos para o vermelho. O cartão vermelho é usado para expulsão de atleta, componente da comissão técnica, conforme infração ou ato cometido durante uma partida, mesmo após o término. É importante isso daqui, viu, que eu fiz questão de observar. Mesmo após o término de uma partida, atletas ou componentes de comissão técnica presentes no local do jogo poderão receber cartão vermelho, caso o árbitro entenda necessário. Esse cartão precisa obrigatoriamente ser anotado. Quando tiver anotado, vocês entendam que é porque passou por uma correção ortográfica, mas isso aqui eu tinha escrito relatado, né, para ficar bem claro. Porque toda vez que você pega um cartão, quem é do meio do futebol sabe. Teve um cartão, vai notar, que vai ter que dizer lá que o cara pegou o cartão. Agora, relatado é diferente. É quando você relata, o cartão foi dado após o final da partida para o atleta fulano das contas, porque ainda estava no local de jogo, porém, faltou com respeito ao componente da arbitragem, da comissão organizadora, da equipe adversária, com a torcida, tanto faz. Então, vamos lá, precisa haver esse relatório, porque ele vai passar por avaliação da comissão disciplinar e ainda, caso necessário, pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Por quê? Porque dependendo do que aconteça, imagina que terminou a partida. Já terminou a partida. Imagina que o jogo do cara já terminou e tu tá no segundo jogo, um exemplo, ou então nem tem jogo mais. Não tem jogo. Eu vou logo para a parte radical da regra. Imagina que a rodada terminou 10 horas da noite. Todo mundo está indo embora, mas você que é o árbitro ainda está lá, organizando as coisas junto com a equipe e tal. E aí, tu percebe que alguém que estava envolvido em qualquer um dos jogos da noite, o cara está envolvido numa confusão lá generalizada, saiu no braço com o torcedor, com o atleta, com o que for, mas é no local do jogo. Opa, é no local do jogo? Eu sou obrigado a relatar em súmula, o atleta fulano das contas, aconteceu isso, aquilo outro,
e aí ele vai ter o cartão amarelo. Não precisa, já o para tu, Joelson, não precisa você ir lá no cara e ei, tu vai pegar o cartão vermelho, não precisa, porque no teu relatório a própria organização já vai entender. Por que isso? Aí eu volto lá do que eu falei agora há pouco. Preciso manter a ordem. Então eu não posso deixar que haja qualquer tipo de confusão, qualquer situação que envolva quem estava diretamente na partida, e por isso eu coloco que mesmo após o final do jogo, se acontecer no local do jogo, o árbitro pode sim expulsar o atleta. Pode falar, Joelson. Então, sobre o cartão vermelho aí, expulsão, no X1, eu expulsei um jogador, o reserva dele pode dar continuar o jogo, terminar o jogo? É automático. A expulsão é automática. Amarelo está normal, expulso é automático. Você entra o outro. Ah, não tem o outro. Não tem o outro, a partida vai acabar por insuficiência de atleta. Né? Ah, entendi. Entendi. Só essa dúvida mesmo. Valeu. Mas não se preocupa não que lá na frente tem essa regra que vai falar sobre insuficiência de atleta. Mas só para antecipar, porque já está fechando aqui, a situação é o seguinte, expulsei o cara, aí a equipe dele não tem reserva, a culpa não é tua. A regra diz que você tem que expulsar... de atleta, aí termina o jogo. Insuficiência de atleta, termina o jogo. Ok. Insuficiência de atleta, acabou a partida, você não tem culpa do cara ter feito algo para pegar vermelho. Você vai expulsar porque você tem que cumprir o teu papel quanto árbitro. Cumprir a regra, né? Isso. Certinho. Vamos lá, continuando aqui. Qualquer dúvida, gente, vai falando aí que está faltando 15 minutinhos, eu vou só fechar essa regra aqui para não parar. Licença. Não tem negócio de 2 minutos fora, não, né? Igual o Fut 7, não. Não tem negócio de 2 minutos fora, cartão amarelo, isso daí não tem, não, né? Não. Pegou amarelo, tá valendo que nem no futebol. Pegou vermelho, tá fora e entra o outro. Vamos lá, continuando aqui rapidão na letra A. O atleta expulso em qualquer momento do jogo não poderá retornar ao banco de reservas de sua equipe. Este atleta expulso precisa se retirar do campo ou quadra de jogo. Sempre eu escrevo campo ou quadra porque vai ser Fut 7 ou futsal, tá? Campo ou quadra de jogo, e precisa terminar esta partida fora do ambiente da disputa da mesma, né? Que da partida aqui. Foi repetida aqui a ortografia. Podendo até ficar em locais reservados para torcedores. Por que eu falei podendo até ficar? Porque o que acontece? Expulsei o cara. Fui lá, expulsei o Joelson. Pô, Joelson, você está expulso. Você não pode voltar para o banco de reserva. Ah, não, professor, mas eu não vou fazer confusão, não. Eu sei que eu errei. Não, mas vai lá para fora, porque é a regra. Vai para lá, vá. Ah, mas eu vou ficar onde? Você pode ficar até no meio da torcida, mas dentro do local de jogo, não. Ah, mas eu posso ficar na torcida? Pode. Você não é obrigado a sair do local de jogo, do ginásio, do campo, não. Vai lá para a torcida lá. Você só não pode ficar no ambiente de jogo. Porque, geralmente, não é em todos os casos, mas o cara que é expulso, ele vai ficar arrumando um problema mais cedo ou mais tarde. É alguém que vem da torcida encher o saco dele, alguma coisa. Pode falar, Magno, depois o Joelson. Ele foi expulso, ele foi para a torcida, mas se ele for na sua torcida, ele pode jogar a torcida contra o árbitro também, tem tipo a torcida adversária, não? Isso. Na verdade, como eu falei, né, houve uma atualização que eu digo ortográfica, né, da regra aqui, e a pessoa que fez aqui fez muito bem, mas aí teve algumas coisas que tirou um pouco do meu texto. Mas é isso sim. O ideal, e aqui é uma orientação, ele sempre tem que ir lá para a torcida adversária e não para a torcida dele, porque senão ele vai pegar a torcida dele para ir contra o árbitro e isso vai inflamar a partida, que não é bom. Vamos lá. Joelson, fala. Então, é quase igual a pergunta do Magno aí. No caso, eu expulsei o atleta. Aí ele foi lá para a torcida. Aí eu só vejo, reparando ele xingando e tal, desculando. Aí depois eu posso relatar isso na súmula? Na verdade, não é nem que você pode, você é obrigado, você é obrigado a relatar, porque aí a organização vai ter que julgar ele na comissão disciplinar, podendo levar para o tribunal até para o banimento desse atleta, porque se você não relatar, você está sendo omisso
E eu, quanto confederação, não vou poder fazer nada. Ah, sim, isso mesmo, certinho. No caso do X2, se o cara foi expulso, aí automaticamente entra o reserva dele ou tem que cumprir alguma punição? Automaticamente entra o reserva. Sempre vai ser substituído. O reserva é justamente para repor essas situações. Show, entendi. Nunca vai ter punição, vai cumprir 2 minutos, nunca tem isso. O cartão vermelho é substituído e pronto. Cartão vermelho é substituído e ele fica suspenso da próxima partida, normal, né? Mas, assim, ele é substituído. Agora, se ele não tiver reserva, no caso do X, tanto do X1 como do X2, a partida vai encerrar por insuficiência de atletas. Não, entendi, tranquilo. Vamos lá, para fechar essa regra, né, para não ficar pela metade. Nos casos de expulsão de atleta, a equipe não será prejudicada, é o que a gente acabou de comentar, né? Todas as vezes que houver expulsão, o atleta expulso precisa ser retirado do ambiente da partida e a equipe poderá ingressar de imediato com outro atleta. Porém, em casos onde a equipe não tiver em seu banco de reserva pelo menos um atleta em plenas condições de jogo, olha lá, vou já falar sobre o que é plenas condições de jogo. Para substituir o atleta expulso, a partida será encerrada por insuficiência de atleta. E essa equipe será considerada derrotada, a equipe com insuficiência, tá? Por um placar de 3-0. Aí eu vou falar sobre plena condição de jogo e depois sobre o 3-0. Vamos lá. Plenas condições de jogo, para vocês entenderem. Imagina vocês aí que eu sou o árbitro, vai começar a partida, eu olhei, todo mundo de caneleira, dentro do campo, ou da quadra, de caneleira. Tanto faz no X1 ou no X2. O cara estão de caneleira, tá valendo. Vai começar o jogo. Mas aí, o banco de reserva, eu olhei, o cara tá sem caneleira. Ele pode ficar sem caneleira no banco de reserva. Mas aí, eu expulsei o cara, seja no X1 ou no X2. Expulsei. Esse cara que eu expulsei saiu xingando e foi embora, com a caneleira dele e tudo. Não passou a caneleira para o parceiro, é só uma situação que eu estou passando para vocês. Aí tu olha para o banco de reserva, a regra diz que é substituído automático, mas a regra diz em plenas condições de jogo. Aí eu olho, não tem caneleira. Aí, opa, professor, ou o senhor providencia uma caneleira para esse rapaz, ou a partida vai ser encerrada, porque não pode jogar desse jeito. Simples assim. Plenas condições de jogo, ela envolve a caneleira, ela envolve o calçado. Imagina que é no futsal e o cara chegou com a chuteirinha de trava, mesmo que seja só site. Não, pô, aí não dá. Por que não dá? Porque o cara não vai se manter equilibrado. E se esse cara se machucar, a culpa também é da arbitragem que autorizou uma pessoa a praticar o jogo sem as condições devidas. Então, tenha os cuidados a respeito de plenas condições de jogo. Outro exemplo simples o cara que está no banco, eu percebi agora que o calção dele não é igual ao calção do outro lá, ou seja, não é parte do uniforme. Não tem condição de jogo, não dá. Professor, te vira, arruma um calção que faz parte do uniforme, senão esse cara não vai para o jogo. A camisa que ele está é parecida, mas não é igual. A camisa do cara lá tinha logo e essa aqui não tem. Professor, essa camisa não é parte do uniforme. Ou todas têm logo, ou todas não têm logo. Mas é verde, é igual. Não, não é igual. Então, tem que cumprir a regra, porque lá na parte, quando fala de uniforme, fala sobre isso também. Então, cuidado com plenas condições de jogo. Outra coisa que eu preciso que vocês entendam, imaginem aqui, é sobre o 3-0, né? Isso aqui já é discussão para atualização de regra, já estão amadurecendo já, isso vai mudar com certeza, mas vamos lá. Botei 3-0 aqui quando a partida termina por insuficiência de atleta. Pode falar. Stanley. Qual o tempo que ele tem para recompor o equipamento? Vamos supor, expulsei um cara e foi embora com a caneleira, igual você citou aí. Aí o cara pegou e foi lá para frente lá e sumiu lá para a esquina afora, aí corre lá e pega a caneleira do cara lá para me recompor. Qual o tempo que eu tenho?
A gente que eu não posso colocou, dar. a gente não colocou na regra essa situação desse tempo, mas a gente vai sempre incluir essas coisas no regulamento e o árbitro, ele pode estipular nesse caso o seguinte, ó, professor, eu vou te dar, sei lá, 2 minutos para resolver isso, 1 minuto, e aí, com base nisso, se a equipe não conseguir cumprir, você vai relatar que a partida encerrou por insuficiência de atleta, tendo em vista que o atleta tinha atleta, mas o atleta não tinha condições de jogo. O árbitro até acresceu o tempo para que se resolvesse e a equipe não resolveu. Entendeu? Entendi. Claro que na atualização vai melhorar nessa redação, mas por enquanto é isso, só para vocês entenderem. Aí outra coisa importante para vocês entenderem, quando eu coloco que 3-0, imaginem que a equipe A estava vencendo a equipe B por 8. E aí, a equipe B, por algum motivo lá, deu insuficiência de atleta. Já está no finalzinho da partida, o cara machucou, o cara foi expulso. Ah, não tem atleta, beleza. Partida encerrada por insuficiência de atletas. A regra diz em várias vezes, não é só uma não, que aquela partida termina 3-0. Aí o cara vai dizer, mas rapaz, mas o jogo estava 8. Não, mas vai ser 3 nesse momento, porque a regra diz 3. Quando atualizar, está se estudando a possibilidade de manter o placar do jogo se ele for superior a 3-0. Se ele for inferior, fica 3. Mas aí, fazer que nem o outro, isso aí é coisa para a partir de maio. Nesse momento, a partida pode estar 1.000. Opa, eu vou relatar que a partida encerrou por insuficiência de atleta no minuto tal, e nesse caso, vai ser lançado 3-0 lá no resultado final, porque é com base na regra. E aí não é culpa de vocês, já foi pensado desse jeito. E aí é um problema para a comissão descobrir como que eles vão ajustar isso para frente. Mas nesse momento é isso, tá? Só para vocês entenderem. E para fechar o dia de hoje, vamos fechar aqui na letra C. Nos casos de expulsão de membro da comissão técnica, o membro expulso precisa se retirar do ambiente da partida e a mesma só poderá ser retomada após o cumprimento desta regra. Ou seja, expulsei o treinador. Ah, mas ele está enrolando, não sei o quê, não. A partida só vai voltar quando ele estiver fora do ambiente do jogo. E aí eu vou acrescer esse tempo ao final da partida. Gente, estamos fechando nosso horário. Eu vou abrir aqui uma parte final para vocês fazerem algumas considerações. E amanhã a gente continua da regra 9, tá certo? Parar aqui para entender que a gente continua daqui amanhã. Vamos lá, está aberto aí para vocês fazer algumas considerações finais para a gente fechar o dia. Aqui para mim já está dando 19 horas, aqui para vocês já é 21. E aí a gente entende, né? Todo mundo trabalha, como é que é as coisas, então eu tento fechar sempre desse horário, até para não ficar muito cansativo, né? A galera tem que jantar, já chega tarde do trabalho. Mas vamos lá, quem quiser fazer as considerações finais aí, está aberto. Pode falar, Joel. Para tirar a dúvida aqui, o tempo de jogo é 15 minutos cada tempo? Isso. 15 Deixa eu minutos voltar cada tempo, né? A gente tratou isso ontem, mas eu vou resgatar. Como eu só fiz, eu tirei algumas folhas aqui, fui na Lan House, tirei as folhas e não acompanhei a aula porque eu estava fazendo o jogo, estava pitando, aí não deu para me acompanhar. Tá. Aí deixa eu te falar, na quinta-feira é a última aula, né, no caso. Isso. Então, na quinta-feira eu tenho jogo às 8 ou 20 horas. Aí também não vai dar para me acompanhar, não. Mas aí você pode me mandar que na sexta-feira eu assisto no YouTube. Beleza? Todos os dias eu vou estar postando no YouTube para a galera que quiser pegar uma parte que perdeu, quiser recapitular alguma coisa. Mas vamos lá, só resgatar aqui rapidão essa parte aqui das categorias, idades e minutos. A gente dividiu as categorias da seguinte forma, ó, sub-7 masculino e feminino, até 7 anos,
2 tempos de 6 minutos. Sub-9, 2 tempos de 8. Sub-11, tanto faz ser masculino e feminino, tá? Sub-11, 2 tempos de 10. Vamos lá, 13. 2 tempos de 10 também. Sub-15, 2 tempos de 12. Sub-17, do sub-17 até o adulto, é 2 tempos de 15. Agora vamos lá na galera já mais experiente. O Master, 35 a 40 anos, 2 tempos de 15. O veterano, a partir dos 40, né? 41 a 50, 12 minutos, que aí a galera já precisa ter um cuidado, né? Machuca fácil. O sênior, tanto faz ser masculino como feminino, a partir dos 50 anos, 10 minutos. A galera ali nós criamos uma categoria que é dos 100 quilos, né? Que é de 100 a 120 quilos. É interessante que a gente entende que isso vai agregar na saúde dos atletas, incentivando os atletas a praticar esporte, automaticamente a ter mais saúde. E aí, nessa categoria de 100 a 120 quilos, 2 tempos de 12 minutos. E aí, os influenciadores, né, que são adultos a partir dos 18 anos, 2 tempos de 15. Então, acredito que aqui já dá para a galera entender a questão do tempo de jogo e sobre as categorias que nós temos. Gente, da minha parte, por hoje, está tranquilo, tá? Se vocês quiserem fazer uma observação, quiser tirar uma dúvida aí de última hora para muitas vezes não perder o raciocínio, pode falar. Eu não sei se foi falado aí, é porque eu fui no supermercado, eu estava dentro do carro dirigindo e não prestei atenção. O goleiro, eu não sei nem se foi falado, o goleiro não pode sair da área, né? Não pode. Ainda não chegamos na regra do goleiro, né? Mas não pode, não. Não, tá tranquilo, então. Vou aguardar. Ainda tem muita coisa, mas a gente vai fechar. Fica tranquilo. Não, eu assisti um jogo de curiosidade, eu fui no YouTube assistir. Aí eu vi que o goleiro uma regra tinha sobre os pênaltis, sobre tudo. É porque, assim, a nossa regra, muita gente pode entender que ficou longa. Não é que ficou longa, que a gente precisava ter uma modalidade bem regulamentada, né? Senão não precisava ser uma confederação. E aí vocês que são árbitros, são acostumados, sabem que, até onde eu sei, eu ainda não achei nenhum livro de regras de esporte pequenininho. É muito difícil. O menorzinho é o nosso. Mas sobre o goleiro, só para simplificar, a atuação do goleiro é única e exclusivamente para defender. Ele não pode passar mais do que 5 segundos com a bola, seja na mão, seja no pé. Ele não pode atuar em hipótese nenhuma fora da área. Se a bola estiver fora da área, ele saiu para cabecear e quando ele percebeu, já estava fora. Não importa, ele vai pegar cartão amarelo. Ele não pode atuar em hipótese nenhuma fora da partida, da área, fora do seu ambiente da área, né? E a reposição do goleiro, ele não pode repor a bola direto na quadra de ataque. O cara chutou, eu defendi, e aí eu quero colocar para o meu companheiro de equipe lá na quadra de ataque. Não pode, porque a modalidade está buscando um embate. Como eu já falei para vocês, a elasticidade, vamos dizer assim, a plástica do esporte. A gente quer ver o drible mesmo. A gente não quer ver esse ping-pong. Então, o cara chutou, eu defendi. Qualquer lugar do meu campo de defesa, eu vou tocar para o companheiro de equipe. Ele não pode lançar, ele pode lançar ela quicando antes do meio e indo para o ataque. Nem ela quicando antes. Ela tem que quicar antes. Nem se ela quicar antes, não pode. Tem a parte da regra que fala sobre isso. Ele pode lançar, mas tem que quicar antes. É o que eles estão tentando fazer no futsal agora, parece que vai acabar com essa regra do goleiro poder lançar também. A gente vai voltar à antiga que tem que quicar na quadra de defesa. Agora tu entende, é porque tem que haver. Assim, eu acho que todo mundo hoje está preocupado com o esporte, que está muito engessado, sabe? Aquele negócio de ping-pong, vai lá e chuta lá e defende aqui, chuta lá e defende aqui. A galera quer ver mesmo o drible, é coisa bonita. A galera quer ver no tempo que tinha o Ronaldinho Gaúcho, o Fenômeno jogando, aquela galera que fazia acontecer. Pode falar, gente. Então, é isso, né?
Então, no Isso. caso aí, no caso, ele vai ter que esperar o companheiro dele retornar ao seu campo de defesa. Foi importante a tua pergunta, ele só tem 5 segundos com essa bola. Tá vendo? É isso que eu estou cabulado, porque até o goleiro, talvez o jogador ele está cansado e não retorna ao campo de defesa dele. E aí ele fica com a bola, entendeu? Aí estoura o tempo dele e aí complica ele, né? Ele vai ter que fazer o que eu fiz muito no tempo do futsal, que o goleiro estava estourando o tempo e ele se virava e mandava essa bola para outro lugar, mas tirava da área. Então ele vai fazer isso, porque ele tem que colocar... Ele joga a bola para o lateral, né, e devolve a bola para o adversário. Mas em resumo, se ele fica com essa bola, ele vai estourar o tempo. E se o atleta dele não volta, aí é outra história, mas a bola não pode ser lançada direto no ataque. Entendi.